Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre como criar uma interface profissional. Então vamos iniciar abrindo aqui um novo projeto, uma Form Application, Windows Form Application. Bom, nós vamos aprender como montar uma aplicação, como montar uma tela, como montar um formulário com uma cara profissional. O formulário padrão de Windows, aqui está o nosso formulário então. E um formulário padrão do Windows, ele tem algumas características de uma aplicação profissional. Por exemplo, o próprio Visual Basic. Vamos analisar essa tela de fundo do Visual Basic. Repare que ele tem aqui um menu aqui com palavras, né? Que é um menu aqui de opções aqui, com texto, com palavras aqui. Conforme você clica, ele abre aqui algumas opções e permite a você, inclusive, um submenu, aqui é o caso do Edge, aqui, por exemplo, né? E quando você clica numa palavra dessas aqui, numa opção dessas aqui, o que que ele faz? Ele normalmente ele vai abrir uma outra janela, ele vai executar um determinado comando, por exemplo, o caso do save. Então, em alguns casos, ele vai executar um comando, em outros casos, ele abre uma janela, dependendo do que tiver programado aqui por trás. Uma outra opção é aqui esse toolbar que aparece aqui em cima com algumas opções básicas. Muitas coisas se repetem. Você vai encontrar um save aqui no menu aqui de palavras, né? E você vai encontrar aqui também no toolbars aqui, você também vai encontrar a opção Save Form e também um Save All aqui, que salva todo o projeto. Bom, tudo isso a gente tem naturalmente como colocar na nossa aplicação, no nosso formulário. Essas opções estão mais para baixo aqui, dentro do Menus e Tools Bar. Vamos iniciar com a barra de rodapé. A barra de rodapé, essa barrinha que tem aqui de rodapé no VB, por exemplo, reparem que ele aparece aqui com um status ready, né, que é pronto, ou seja, finalizado, né, terminou de executar uma carga. Então, ele mostra aqui um status aqui da situação atual do VB. Se eu tiver, provavelmente, se eu estiver processando uma compilação ou executando a tela, ele durante o processo de execução, ele vai mudar esse texto aqui de ready para progress, algo assim. Você, na verdade, você determina qual palavra, qual texto que vai estar aparecendo aqui. Você pode naturalmente escrever em português, né? Em andamento, ou finalizado, concluído, você pode botar o texto que você quiser. Bom, a barra de status é essa aqui, status strip. Eu clico e puxo e pronto, ela já faz parte agora aqui do meu formulário. Reparem que ela aparece tanto aqui embaixo como também dentro do formulário me mostrando como vai ficar. E eu tenho algumas opções. Então esse botão que aparece aqui, ele me permite algumas opções e eu ao clicar aqui nesse menu de pop-up, ele me deixa escolher, por exemplo, eu posso incluir um status label, que é o que aparece no VB, é uma palavra simplesmente, onde eu posso colocar qualquer coisa escrita, normalmente se coloca concluído, ou então em andamento, o que a janela está fazendo. Então vamos botar um status label aqui, reparem que ele bota aqui de default o nome do objeto, né? Então, Tools, Strip, Status, Label 1, né? Então, vamos mudar isso, vamos botar aqui um concluído, pronto, aqui está. Eu posso botar uma Progress Bar. O que é uma Progress Bar? Uma Progress Bar é uma barrinha em que eu mudo o valor dela, ela é um objeto, então ela tem as suas propriedades que aparecem aqui do lado também,
no conjunto de propriedades. E eu tenho uma propriedade que é a mais importante aí da Progress Bar, que é Value, que mostra o valor dela. Reparem que ela é percentual. Então, se ela tiver com o valor 100, ela vai estar 100% preenchida. Se ela tiver com o valor 50, ela vai estar 50% preenchida e assim por diante. Então, se eu tenho uma tarefa, reparem que se ela tiver 50%, ela fica piscando, mostrando que ainda tem alguma coisa em execução. Então, se eu tenho uma tarefa de ler um arquivo grande, carregar um arquivo grande antes de terminar a execução da minha tela, eu posso gradativamente, conforme estiver carregando o arquivo, atualizar a Progress Bar com um número percentual, permitindo ao usuário saber que tem alguma coisa em andamento, não terminou ainda, e permitir também que ele tenha uma noção de quanto tempo falta, né? No campo status bar, eu posso, inclusive, durante essa etapa de carregamento aqui, no campo status bar, eu posso botar um percentual. Basta atribuir aqui a propriedade text do status, atribuir o percentual que eu quero, por exemplo, 50%. Pronto. Como é apenas um texto, ele vai me aparecer então a barrinha de carregando com os 50% do lado. Então, dependendo do que for essa janela aqui, ela merece ter uma progress bar aqui, junto com um campo de status, e aí você, naturalmente, que está montando a sua aplicação, é que vai definir o que você quer que apareça. A minha Progress Bar, então, já uma vez mostrada, eu vou deletar ela, vou excluir. Então eu clico sobre ela, botão direito, venho aqui na opção Delete e excluo. O que mais que eu posso incluir? Eu posso incluir um Drop-Down Button, que é nada mais do que um botão de pop-up com algumas opções, onde eu posso escolher aqui as opções e digitar o que eu quero. Por exemplo, opção 1, posso botar aqui opção 2, pronto. E uma outra aqui, um split button, que é um botãozinho também que permite que eu escolha um valor, por exemplo. Vou botar aqui 12, 11, 10, pronto. Vamos ver como executa isso. Reparem que quando eu incluo esses dois objetos, tanto o split button que permite escolher aqui 10, 11, 12, na verdade ele me permite escolher qualquer coisa, né? Como o menu também aqui, olha. Percebam que ele coloca um ícone default. Esse ícone aqui eu posso estar, vamos fechar aqui, eu posso estar modificando também, né? Então, botão direito, set image, ele vai me abrir uma caixa perguntando qual ícone que eu quero, e se eu tiver uma figura, eu posso inclusive fazer uma figura, um JPG, e importar um JPG que esteja gravado no disco em algum canto, uma figurinha qualquer, pronto. Eu importo ela para cá, já está aqui o símbolo aqui do que eu quero fazer. O mesmo aqui para esse menu de palavras, né? Também vai me permitir aqui mudar o ícone, botar uma outra imagem qualquer. Muito bem, então essa daqui é a minha status strip, que é o meu rodapé da janela. É opcional, não é obrigatório, mas normalmente numa aplicação profissional você deve colocar e vai ver situações em que é muito útil. Naturalmente, cada janela você tem que analisar que tipo de opções que você vai estar colocando aqui embaixo no rodapé. Ok? Muito bem. Eu tenho outras opções aqui, ainda dentro de menus e tools bar.
As mais usadas aqui, nós vamos ver agora, é o menu strip. Então eu clico, puxo para o lado e ele já aparece aqui em cima. Esse aqui é o menu de palavras, de opções de palavras, que é esse aqui que aparece aqui em cima. Normalmente nas ferramentas de Office, né, aparecem com as opções File, Edit, View, Projects. Aí muda um pouquinho aqui, dependendo de qual é a aplicação que está em uso. Por exemplo, no caso do VB, ele tem aqui Build, Debug, Data, que são funções aqui bem próprias de uma linguagem de desenvolvimento, de uma ferramenta de desenvolvimento. Muito bem. Como é que eu coloco as opções aqui dentro? Para colocar as opções aqui dentro, reparem antes que ele me permite aqui definir como um item de menu, como um combo box, que é aquele que abre uma persiana com algumas opções para eu escolher, e até um text box. Pode ser que você precise, por exemplo, ter aqui na barra de menu aqui um text box para fazer pesquisa, por exemplo. Imagina que você queira colocar aqui um text box e a palavrinha do lado pesquisa para localizar, para fazer uma consulta dentro de uma base de dados, algo assim. Pode ser feito escolhendo aqui então o text box. Bom, mas o mais usado é o menu. Então nós vamos aqui escolher menu e vamos então colocar aqui as opções do meu menu. Digamos que eu esteja fazendo um sistema de cadastro de clientes. O que eu preciso ter num sistema de cadastro de clientes? Bom, eu preciso ter uma área para clientes. Então eu tenho clientes. Bom, eu aqui em cima eu vou colocar clientes e dentro de clientes eu vou colocar então agora as opções. Eu dou 2 cliques em cima, ele me abre aqui para eu digitar. Eu vou colocar cadastro, cadastro de um novo cliente. Eu vou colocar aqui exclusão de um cliente. Não vou fazer na mesma tela, vou fazer em telas diferentes. Então eu vou ter aqui como escolher no menu o que eu quero. Eu quero fazer um cadastro, quero fazer uma exclusão, eu quero pesquisar um cliente. Vamos que sejam, a princípio, essas opções. Eu posso ter até aqui imprimir relatórios, imprimir ficha, pronto, imprimir uma ficha do cliente, posso ter um outro aqui, imprimir carteirinha do cliente, imprimir carteira do cliente, pronto. Bem, aqui do lado de clientes, o que mais que eu tenho numa locadora de vídeo, por exemplo? Eu tenho que cadastrar o cliente, eu tenho que ações do cliente. Como é que a gente pode chamar ações do cliente aqui? Bom, como se trata de locação de vídeo, vamos chamar de locação. Locação. E dentro de locação, vamos colocar aluguel, ou seja, está alugando um filme. Vamos colocar devolução, devolução de filme. Vamos colocar aqui localização, que pode ser uma pesquisa de um filme que esteja alugado. Também pode ser feito aqui. E qualquer outro item que você queira. Importante, caso você tenha que dentro de localização, por exemplo, mais de um tipo de localização, a gente pode puxar um menu aqui do lado aqui, por exemplo, localiza filme, localiza locação, por exemplo. Muito bem. Eu posso aqui então colocar mais um, porque já que é uma locadora, já que o exemplo aqui é locação de filmes, então nós temos que ter também aqui a parte de cadastro de filmes.
Dentro de filmes eu vou ter cadastro de filme, eu vou ter exclusão de filme, eu posso ter venda de filme, pode ser que além da locação também seja feito venda, eu posso ter pesquisa, dentro de pesquisa eu posso ter pesquisa por autor, por ator, posso ter por título, posso ter pesquisa por gênero e qualquer outra que você imagine. E aí eu vou montando então aqui as minhas opções. Eu posso ter aqui também diversas outras, conforme a necessidade da sua aplicação. Você que está planejando, você que tem que definir o que você quer aqui. Bom, eu posso aqui botar também na barra de título da janela, eu tenho naturalmente que também não posso deixar form 1. Eu tenho que dizer o que é essa janela. É uma janela de locação de filmes, é uma janela de... essa daqui parece ser a janela principal que eu estou fazendo. Então, se é a janela principal, eu tenho que botar o nome do meu sistema aqui. Qual é o meu sistema? O meu sistema é um sistema de videolocadora. Então vamos botar sistema de videolocadora. Ok, já aparece aqui em cima sistema de videolocadora. Pode ser uma sigla, você pode definir da forma que você quiser. Outra coisa importante, a janela vai sempre aparecer no início do tamanho que você deixar. Né? Então é sempre bom você aumentar o tamanho dela e definir o tamanho que ela vai aparecer. Né? Lembrando sempre que o usuário nem sempre está utilizando o padrão que você está utilizando no seu desenvolvimento. Então, quer dizer, dependendo da tua configuração de tela, você tem que, dependendo do usuário que você quer atingir, você tem que fazer a tua janela aqui do tamanho que o usuário, que você imagina que o usuário vai trabalhar na maioria das vezes. Né? Uma boa prática é trabalhar com 640 por 480, que é um padrão aí, não exige uma grande capacidade aí de placa de vídeo, nem de vídeo em si, qualquer equipamento consegue rodar. Mas você perde naturalmente um pouco em termos de definição. Bom, um outro importante aqui é o Toolstrip, que é a minha barra de de ícones aqui. É o meu menu aqui com os ícones, que fica normalmente logo abaixo aqui do menu de palavras aqui. Muito bem, como é que eu coloco aqui as opções? Simples. Eu defino aqui o que eu quero, eu tenho várias opções para colocar nesse menu. Então eu posso colocar um botão, eu posso colocar um separador. Olha, associando aqui ao VB, olha aqui o separador aqui que o VB usa na interface dele aqui, ó. Nesse ponto você tem um separador, aqui você tem outro. Os outros todos aqui podem ser considerados botões. Alguns deles têm essa setinha do lado, olha, que permite você aqui fazer uma opção dentre algumas opções pré-definidas, né? Então tudo isso eu tenho que ter aqui também, olha, e eu tenho aqui o meu split button, que é exatamente uma lista de opções também, né? Eu tenho o meu combo, que é exatamente aquela lista ali também, com algumas opções para eu estar selecionando. Eu tenho um drop-down button, que vai me abrir um menu também abaixo com algumas opções, ou seja, cada um de um formato diferente. Eu tenho um texto onde eu posso colocar uma palavra, por exemplo, digamos que eu tenha que botar aqui uma opção de pesquisa, também posso botar aqui. Eu vou escrever uma palavra, pesquisa, e vou botar um campo texto do lado. E ele vai digitar e aí eu vou efetuar a pesquisa que ele quer. Posso botar uma progress bar aqui em cima também,
Então eu tenho liberdade. Ou eu coloco a Progress Bar aqui em cima, ou eu boto a Progress Bar no rodapé da janela, eu posso escolher à vontade. Bom, eu vou trabalhar com o botão. Muito bem. Então, vamos definir então um botão. Vamos definir outro botão. Meu primeiro botão, eu quero mudar a imagem dele. Ele bota uma imagem aqui padrão. Então, botão direito, eu tenho várias opções. Set mês, eu vou definir a imagem. Então, eu faço o import e escolho aqui. Olha, o primeiro é adiciona cliente. Uma imagenzinha que eu já tenho pronta, simples, muito simples, só para adicionar cliente. Eu vou importar uma outra aqui para o segundo, que vai ser exclui cliente. Pronto. Então você pode fazer a sua própria imagem. Ou pode baixar ela, o importante é que seja uma imagenzinha BMP simples. Você pode colocar ela dentro do botão. Então vou importar aqui uma outra, seria aqui pesquisa cliente. Aqui está, 3 imagenzinhas que eu mesmo fiz e aqui está a minha tela, pronta para execução. Tá? Eu poderia botar outros ícones, normalmente a gente coloca aqui os ícones mais utilizados. Você dentro aqui do menu, aqui, das opções de menu, você pode ter aqui centenas de opções. Dependendo do seu menu, isso aqui pode se desdobrar em dezenas aqui de opções, aqui, muitas opções. E aqui embaixo nos ícones, você normalmente coloca os principais. Coloca as principais opções que a pessoa vai utilizar. Então, eu coloquei aqui inclui cliente, exclui cliente, localiza cliente, ou seja, as opções que normalmente vão ser utilizadas aí pelo usuário com maior, na maioria das vezes. Ok? Vamos executar, vamos ver como é que está a nossa aplicação. Então, eu aperto aqui o botão play de executar e aqui está a minha tela já executando, já com o rodapé aqui embaixo, já com o menu aqui funcionando, quer dizer, funcionando não, ele já aparece, já me mostra aqui as palavras, eu já consigo navegar, mas nada funciona ainda porque eu não botei código. Então eu clico aqui dentro das palavras e nada acontece. Tá? Eu clico aqui dentro de locação, clico no outro, ele me abre o menu funciona perfeito, mas não me permite escolher, não me permite executar nada. Ele não nem abre janela, nem nada. Bom, o que eu quero? Eu quero que quando ele clique aqui na opção cadastro, me abra uma janela para eu efetuar um cadastro. Como é que eu faço isso? Simples, vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos clicar aqui no menu, cadastro. Bom, quando clicar aqui, eu dou 2 cliques. Se eu der 2 cliques em cima, ele, como um botão qualquer, ele me abre aqui a opção aqui para escrever código, ou seja, ele entra na parte de código. Muito bem, eu tenho que abrir um novo formulário. Essa é a minha opção. Mas eu não tenho um novo formulário no meu projeto. Eu tenho que adicionar um novo formulário. Bom, existem algumas formas de eu adicionar um novo formulário na minha aplicação. Uma delas é por aqui, onde eu posso escolher adiciona um novo Windows Form, ou eu posso até escolher adiciona um novo item aqui em cima também. Ele vai me abrir as opções. Eu tenho vários tipos de objetos aqui do Windows para estarem sendo incluídos. Inclusive, um deles é um Windows Form. O Windows Form ele já é uma telinha já preparada no formato de um formulário. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que ele faz aqui quando eu mando ele abrir um Windows Form. Ele já traz já alguma coisa pronta, aqui está uma tela prontinha e é um novo Windows Form, ou seja, é uma nova telinha, uma nova tela, já acrescenta aqui no meu projeto, né, como Form 2 é o nome que ele dá, eu já tinha uma Form 1.
Se eu clicar aqui no projeto Form 1, volta aqui o meu Form 1, o que eu já estava fazendo já, que é a minha tela principal do sistema. E no Form 2 aqui está muito bem. Bom, eu tenho duas janelas. Se eu mandar executar, qual que vai ser executada pelo VB? Mandei executar e aqui executou. Foi aqui primeiro foi criada a Form 1. Muito bem. Mas e se eu quiser que ele comece executando pela Form 2? Bom, eu tenho aqui na página do projeto, eu tenho aqui My Projects, dentro aqui da abazinha da aplicação, Windows Application. Se eu der dois cliques, ele vai me abrir aqui a aba do projeto. É uma aba que fala sobre a aplicação que você está criando e sobre como o VB tem que executar a sua aplicação. Então, uma das possibilidades é você mudar aqui o Startup Form, que é o form de startup, é o form que vai ser inicialmente executado. Então, quando eu clico aqui nas opções, ele me mostra os dois formulários que existem e eu posso selecionar o Form 2 como sendo o formulário de startup. Tem algumas outras definições aqui que ele me permite escolher. Uma delas é escolher o ícone do meu projeto. E isso daí, esse ícone você pode escolher de qualquer tabela de ícone que você tenha ou que você baixe da internet. Se você não escolher nenhum, ele vai deixar o default dele como padrão. O ideal é você escolher, você ter uma tabela de ícones própria no seu computador e escolher aqui o seu próprio ícone. E ele me permite diversas outras possibilidades aqui. Eu acho que a mais importante agora é essa aqui. Mas ele vai falar aqui também sobre compilação, sobre forma de compilação. Você aqui vai selecionar o que você quer compilar e como quer compilar, né? O que é a compilação? Já falamos sobre compilação. Compilação é o momento que é, você transforma o seu código em um código executável, em um código que o Windows vai conseguir executar. Então ele pega todo o teu formulário, todo o teu código que você colocou dentro do formulário e ele vai transformar isso em um código executável. Isso acontece automaticamente quando a gente clica aqui no Start Debugging. Quando clica aqui no botão de Start, ele automaticamente já faz uma compilação e já define o código pronto para que o Windows consiga executá-lo. Então tem o debug. O debug é aquele processo em que a gente vai analisar o código, analisar um determinado problema, para localizar um determinado problema. Algumas outras referências aqui, ele me mostra que as referências que estão definidas para serem utilizadas dentro do seu código. Mais para frente, no VB, nas aulas de VB mais avançadas, a gente vai aprender isso aqui no detalhe, vai entender o que são essas referências e como trabalhar com elas. E diversos outros pontos importantes, como settings, uma parte de security e etc. E como publicar também a sua aplicação. Uma parte também importante em que a gente vai ver no VB avançado. Muito bem. Então nós mudamos aqui para Startup Form para Form 2. O que vai acontecer? Se eu apertar o botão de Start para executar minha aplicação, quem aparece não é mais o Form 1. Quem aparece agora é o Form 2. Bom, mas e daí? Não é o que eu quero. O que eu quero, na verdade, é que apareça o Form 1. Eu só estou mostrando para apresentar a vocês como trocar isso caso seja necessário. Nesse caso aqui, o Form 1 é o principal form, é o form que eu quero que apareça assim que entrar a minha aplicação. Bom, mas eu quero também que quando eu selecione aqui na opção cadastro, cliente, cadastro de um cliente novo, ele me execute, ele me chame o Form 2. E aí, dentro do Form 2, eu vou fazer as telas de cadastro. Muito bem.
Como é que eu chamo o Form2? Essa aqui é a principal questão. Para chamar o Form2, basta fazer o comando form2.show. Com isso, o meu Form2 já é executado, ele já aparece, já entra já em execução. Então vamos mandar executar, vamos ver se está funcionando. Bom, aonde eu coloquei o código? Eu coloquei dentro de clientes cadastro. Se eu clicar aqui, aí está. Aparece o meu Form2. Reparem que a outra janela continua aqui, a Form1, e eu posso mudar de uma para outra à vontade. Então essa é uma opção. Eu tenho também como chamar e dizer, não, eu quero que o Form2 entre e que só ele fique aparecendo, né? Ou não, eu quero que ele entre dentro da Form 1. Então eu quero que o Form 2 sempre apareça dentro da Form 1 como parte dessa aplicação. E aí, normalmente, você vai trabalhar com essa janela maximizada e a outra janela, a Form 2, dentro dela, né? A gente vai, normalmente, essa é uma prática quando você quer trabalhar com MDI Forms, que são outros tipos de formulários que nós vamos ver em seguida, ainda nesta aula. Tá? Então, o que nós aprendemos agora? Aprendemos como colocar um código para chamar uma janela. E eu posso, naturalmente, eu posso não, eu vou ter que, para cada uma dessas opções aqui, chamar uma janela diferente, né? Quando eu clicar cadastro, eu vou chamar o formulário de cadastro. Quando eu clicar aqui na opção exclusão, ele vai me abrir uma janelinha de exclusão e assim por diante, né? Muito bem, vamos fechar. Vamos, essa form 2 aqui, naturalmente ela tem que ser criada ainda. Para começar, a gente pode trocar aqui o texto dela para cadastro de clientes. Muito bem. E eu posso também aqui colocar, então, as minhas opções para o cadastro, que são um botão de incluir. Na verdade, você monta a tua tela da forma que você quiser. Eu vou colocar um botão de incluir, ou de gravar, melhor do que incluir. Aqui está. E eu aqui na parte de cima, eu vou colocar os text box. Um text box para nome. Vou colocar um text box aqui para telefone. Vou colocar um text box aqui para RG, que é identidade da pessoa. Vou colocar aqui um text box aqui para endereço. E vou colocar aqui um text box para CEP. Muito bem. Naturalmente, só os campos não me serve, eu tenho que dizer o que é cada campo. E aí eu boto um label para cada campo. Então aqui está o primeiro label, ele me ajuda aqui alinhamento. Então aqui está o primeiro label, eu vou colocar nome. Vou colocar aqui um segundo label. Vou chamar de telefone. Vou colocar um terceiro label. Pronto. Aqui está então os campos que eu quero gravar e o botão de gravar embaixo. Uma tela de cadastro de cliente poderia ter simplesmente isso aqui. Muito bem. Então vamos executar. Eu executando aqui a minha tela. Eu vou em cliente, cadastro e já aparece aqui a minha tela de cadastro para eu digitar. Eu vou digitar. E aqui está um número de telefone é, muito grande pode ser rejeitado, deve ser rejeitado.
né? Um número de RG também muito grande, em que o dígito não esteja batendo, também deve ser rejeitado. Então, tudo isso aí você tem métodos aí definidos aí, por exemplo, para calcular o dígito verificador do RG, para calcular o CEP, para verificar se o CEP bate com o endereço, que você pode estar colocando esses trechos de código dentro aí da tua programação. Muito bem. Então, o que deve acontecer é eu, ao clicar o botão gravar, ele vai gravar isso aqui. Normalmente, ele gravaria esse código aqui, ele agora não está gravando porque não tem código nenhum dentro do botão gravar. Mas o normal, o correto, é que eu apertar gravar aqui, ele grave isso aqui dentro de uma base de dados. Essa base de dados, na maioria das vezes, é um banco de dados. Um banco de dados é uma ferramenta que a gente utiliza junto com a linguagem de programação, e o banco de dados ele é vendido no mercado. Existem diversos bancos de dados aí, dentre eles os mais conhecidos seriam o Oracle, DB2, o SQL da Microsoft, MS SQL, o Access, que é um banco simples da Microsoft também, mas também pode ser utilizado para aplicações mais simples. Então, existem diversos bancos de dados que podem ser utilizados. Mas você pode também gravar em um arquivo de texto. Ou seja, você pode ter todos os teus conteúdos gravados em um arquivo sem estar utilizando o banco de dados. Nós vamos ver isso mais para frente um pouco ainda neste curso. O acesso a banco de dados, gravação de banco de dados, nós vamos estar vendo no Visual Basic, no curso de Visual Basic avançado. Mas ainda neste curso nós vamos aprender a gravar essas informações aqui. Muito bem. Então nós acabamos de aprender aqui como é que a gente chama uma janela, faz uma janela aparecer. A janela ela some quando eu aperto aqui o botão do X, ou ela some também após ela executar a gravação. Isso é eu que defino, né? Digamos que eu queira então que essa janela soma, que a Form2 ela soma depois de gravar. Eu ainda não botei o código da gravação, mas eu já vou colocar aqui no botão gravar, eu vou mandar ela sumir. Para ela sumir, basta colocar o comando form2.hide. Hide é invisível, torne-se invisível, é o que eu estou dizendo para ela aqui nesse ponto. Tudo bem, com isso ela já vai, ao clicar o botão gravar agora, ela só executa isso aqui e some com a minha janela e não grava nada em lugar nenhum, por enquanto. Bom, e se eu quiser também que o cadastro, que essa janela Form2, que o cadastro do cliente seja chamado tanto através dessa opção do menu, como através desse ícone? Muito simples. 2 cliques no botão, ele me abre aqui a parte de código do botão e eu vou colocar o mesmo comando chamando a mesma janela, form2.show. Pronto. Vamos ver o que acontece agora. Deu um erro. Muito bem. Ele deu um erro aqui. É sempre bom quando dá o erro para que a gente aprenda e que você possa também, ao ter esse tipo de problema, aí, você possa identificá-lo e corrigir também. Bom, muito simples. O erro aqui, o que ele diz é o seguinte, olha, a janela Form2 não pode se referir a ela mesma. Utilize o me, né? Agora, onde está esse erro? É aqui, nessa chamada ao Form2 aqui, onde é que está esse erro? Bom, para eu saber onde está o erro, eu dou 2 cliques em cima dessa linha aqui de baixo. Dentro da minha error list, eu dou 2 cliques e ele me pula direto para o erro. Aqui está. O que ele está dizendo é o seguinte, esse trecho de código é o hide, ou seja, eu estou mandando ela sumir, e eu estou me referindo
a própria janela onde está esse código. Esse código aqui está dentro da Form 2, no botão Grava. Então, eu não devo me referir a ela chamando ela de Form2.raio. Como eu estou já dentro dela, eu vou me referir com me. Então, é assim que funciona. É uma regra da linguagem. Como eu estou dentro da janela Form 2, eu me refiro à janela Form 2 como me.hide. E isso vale para qualquer comando que eu vá me referir ao formulário. Estando dentro dele, eu tenho que chamar me. E botar o comando que eu quero. Muito bem. Resolvido o problema, a gente executa. Aqui está a minha janela. Agora, se eu clicar cadastro, aparece a janela. Fechei. Se eu clicar o botão aqui também aparece meu Form 2. Qualquer outro ainda não está funcionando, eu vou clicar, não aparece. O primeiro aqui de cadastro me abre o cadastro de cliente. Aqui também abre o cadastro de cliente. E se já tiver aparecido e eu clicar de novo, ele não abre de novo, porque, na verdade, o que ele faz é um show, né? Então, ele faz ela aparecer. E o botão gravar, por enquanto, só faz ela sumir. Aí está, aparece e o gravar fecha. Muito bem. Fechamos. Voltamos para o nosso formulário. Bom, nós vamos aprender agora a criar um formulário MDI. Um formulário MDI é uma outra forma de você criar a tua aplicação. E um formulário MDI é quando você tem um formulário pai no fundo e todos os outros que vão ser abertos dentro dele. Você tem essa opção. Então, o que eu criei aqui agora são formulários soltos que você vai executar. Ele vai entrar você vai clicar, ele vai criar um outro aqui do lado. E quantas janelas você quiser abrir simultâneas, ele vai permitir abrir aqui. Se eu quiser abrir a exclusão, ele vai abrir. Se ele quiser abrir a pesquisa, ele vai abrir. Dá uma liberdade muito boa, mas você fica com as janelas soltas e não tem uma dependência entre elas. Bom, como é que eu crio um MDI Form? Simples. Uma das formas é botão direito aqui no Windows Applications, adicionar, e eu tenho uma das opções, eu posso aqui no New Item, uma das opções é MDI Parent Form. 2 cliques, ele acabou de criar aqui no meu pacote aqui desse projeto aqui, um MDI Parent para mim. Bom, reparem que o MDI Form ele já vem já todo prontinho. Ele já traz aqui uma barra de rodapé aqui com status aqui. Ele já traz aqui alguns ícones padrões aqui já definidos. Um ícone de novo, ele já traz aqui um ícone de abrir, um ícone de salvar, um File, Edit, View, tudo isso aqui você pode alterar. Então eu clico aqui no File, eu tenho aqui como ou incluir um item novo, né? Eu dou um botão direito aqui e dou um Insert, e aí eu posso incluir um menu item, onde eu posso escrever aqui, por exemplo, fechar, só como exemplo. Então ficou new, fechar e open. Eu posso definir uma imagem também para cá, para botar aqui nesse menu. Como ele botou aqui as opções de new, open, com as figuras do lado, com os ícones do lado, eu posso botar também os meus ícones que eu desejar. Ou não,
Por exemplo, reparem que o Save As dele aqui não tem figura nenhuma, tá? Muito bem, então eu posso redefinir, posso desenhar a minha aplicação aqui no MDI da forma que eu quiser. Então, naquele meu exemplo anterior, esse primeiro aqui não seria file, seria, na verdade, clientes. Então, vamos botar clientes. Esse new aqui seria, então, um new cliente, mas eu posso colocar um novo. Vamos passar para português, novo, aonde eu deixo aqui também o Ctrl N como sendo uma tecla de atalho aqui, isso facilita muito para abrir essa janela aqui. E eu vou definir que, olha, ao clicar aqui esse novo aqui, você vai chamar a janela Form 2, que é a minha janela de cadastro. Então, ao clicar, reparem que agora ele já traz uma série de códigos aqui para que isso ali esteja funcionando. Vamos ver como é que isso funciona. Antes de colocar o nosso código, vamos executar essa janela aqui, MDI Parents. Mas se eu mandar executar, o que vai executar agora? Vai executar, lógico, a Form 1. E para executar MDI Parents, nada feito ele não vai executar. Por quê? Não está definido para ele executar. Bom, mas e se eu quiser que execute a MDI Parents em primeiro lugar? Eu venho aqui, conforme ensinado, e troco aqui o Startup Form, troco para MDI Parents. Ok. Feito isso, se eu mandar executar, ele já abre a MDI Parents como a tela principal. Maximizando ela, que está a minha aplicação. Eu já tenho aqui uma opção que eu nomeei aqui clientes aqui no menu. Se eu clicar, ele já tem um novo. Se eu clicar o novo, ele já me abre uma janela. Lembram que tinha um código lá já definido aqui para várias opções. Aqui ele já traz um código no MDI Parents. Muito bem, mas eu não quero isso, porque eu não quero abrir uma janela em branco, abrir uma janela vazia. Eu quero que ele me abra a Form 2 que eu já fiz. Muito bem, mas reparem também que, ao executar o MDI Parents e ao clicar aqui na opção Novo, ele me abre uma janela. Mas olhem a diferença do que acontecia antes. Essa janela ela não sai de dentro do MDI. Ela existe, mas ela está aqui dentro. Quantos aplicativos você já viu e já trabalhou que funcionam dessa forma? Ele é uma janela e dentro dele ele abre as janelas para você trabalhar. Você pode maximizar e aí aqui você tem o teu formulário. Ou você pode trabalhar com duas janelas também, com uma de inclusão e uma de consulta do lado, da forma que você quiser. Mas tudo dentro da MDI. Esse é o conceito principal aí do conjunto de formulários no modelo MDI. Muito bem, eu quero que ele abra o Form 2 aqui dentro da MDI. O que eu tenho que fazer? Olha, esse é o código do Show New Form. O Show New Form, ele já é um código que já vem dentro da tela MDI e é acionado quando eu clico o botão Novo. Vamos analisar. Ele aqui nessa primeira linha, essa primeira linha aqui é uma linha de comentário. Como uma linha de comentário é uma linha que não serve para nada, que é ignorada na hora da execução, mas que nos ajuda durante o programa para entender o programa melhor, né? Então, ele bota um clique, que é essa aspas simples aqui, e bota o texto que quiser do lado. Esse texto vai ficar em verde, mostrando que é um comentário, mas que na hora da execução não é desconsiderada pelo processador. Serve apenas para que quando nós estejamos lendo o código, facilite a entender o que ele faz em cada trecho do programa. Muito bem.
E o que ele faz? Ele cria aqui uma nova instância de uma janela filha da janela MDI principal. E esse é o método para criar essa janela. Jim, ele declara child form como uma nova System Windows Forms form. Muito bem, e se eu trocar aqui então para form 2? E se eu aqui embaixo trocar também para form 2? E se eu trocar aqui por form 2? Esse trecho eu não preciso. Aqui ele está definindo o nome da janela. Eu já tenho isso definido, não preciso. E mando executar. Vamos ver o que acontece. Aqui está a minha MDI. Se eu clicar novo aqui, não trouxe a minha Form 2. Por quê? Porque, na verdade, eu não preciso criar uma instância nova. A minha Form 2 ela já existe. O que eu tenho que dizer, então vamos tirar essa linha, o que eu tenho que dizer apenas é que ela pertence, vamos tirar o comentário de cima, vamos limpar aqui o nosso código. O que eu tenho que dizer é que o Form 2 ela pertence a MDI Parent, ou seja, ela no conceito de MDI, ela pertence ou está dentro do MDI Parent. Dessa forma deve funcionar. Vamos testar. Aqui está, clientes, novo, e aí sim, aparece agora a nossa janela de cadastro do cliente dentro do MDI. Tá? Então, esse é o modelo mais utilizado na prática nos sistemas profissionais, no modelo MDI, e essa você acabou de aprender como montar esse modelo. Você pode mudar os ícones, mudar o texto todo aqui de cima, criar as suas janelas e fazer as suas telas aparecerem dentro dele. E, naturalmente, também se fecharem, conforme a necessidade. Bom, nas próximas aulas nós vamos aprender a botar código aqui para gravar conteúdo aqui, tudo que você estiver digitando para que ele consiga gravar e registrar em algum lugar.